Olá, seguidores. Que todo assassino em série tem seu modus operandi, nós já sabemos. Mas o que significa esse modus operandi? Para uma pessoa leiga, pode significar apenas o jeito repetitivo que um criminoso tem de cometer os seus crimes. Para um profissional da saúde mental, como psicólogos, psicanalistas e até mesmo psiquiatras, isso significa, certamente, o cérebro desse serial killer, a maneira como ele pensa. Para a polícia, isso pode significar algo como a sua biometria, o seu DNA, o que equivale à sua identidade como assassino. Mas e se esse assassino em série tem, além do seu modus operandi, o seu código de ética? Algo do tipo: não mato mulheres nem crianças, apenas homens desonestos. E se ele for capaz de matar o próprio pai, porque este matou a sua mãe? Essa história existe. Esse serial killer fez sua fama aqui no Brasil e ele tem nome. Se chama Pedro Rodrigues Filho, vulgo Pedrinho Matador. E outra notícia também que acabou chamando bastante atenção durante o final de semana foi o assassino em série conhecido como Pedrinho Matador foi morto na manhã deste domingo em Mogi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo. E de acordo com a tia desse assassino em série, ele estava na calçada com uma criança de colo quando um carro passou e acabou atirando contra ele. A criança não foi atingida. Pedrinho vivia em liberdade na cidade de Mogi das Cruzes após passar 42 anos preso. Ele diz ter matado mais de 100 pessoas ao longo de toda a sua vida, incluindo o próprio pai. A ficha criminal oficial de Pedrinho registra 11 mortes e 7 tentativas de assassinato. Ele foi condenado em 20 processos, 10 deles por homicídio. Pedro Rodrigues Filho nasceu em Santa Rita do Sapucaí, no dia 29 de outubro de 1954, e morreu em Mogi das Cruzes, no dia 5 de março de 2023. Conhecido como Pedrinho Matador, foi um assassino em série brasileiro. É considerado o maior assassino em série do Brasil, tendo sido condenado a mais de 400 anos de prisão por matar 71 pessoas. No entanto, ele próprio alegou ter matado mais de 100, pois Pedrinho Matador gostava de aumentar a sua fama contando vários casos que não se sabe se eram realmente verdade. Quando Pedro nasceu numa fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, ele teve o seu crânio ferido. E foi o resultado de uma violência doméstica praticada por seu pai, Pedro Rodrigues. Pois o mesmo desferiu chutes na barriga da mãe quando ela estava grávida
do Pedrinho durante uma briga. Seus crimes, sua vida criminal começou cedo. Aos 9 anos de idade, Pedrinho fugiu de casa e chegou a viver por um tempo com seus padrinhos, na mesma cidade onde nasceu. E quando fugiu outra vez para São Paulo, na capital paulista, passou a cometer roubos no centro da zona leste da cidade. Assassinou Jorge Galvão, um traficante em Itaquera. O irmão e o cunhado de Galvão também foram mortos por Pedrinho. Antes mesmo de completar 18 anos, Pedrinho matou diversas pessoas. Em entrevista à revista Época, ele declarou o seguinte, que ele teve vontade de matar pela primeira vez aos 13 anos, numa briga com um primo mais velho. A sua mente para o mundo do crime estava tão aguçada nessa época que ele empurrou o rapaz para uma prensa de moer cana. E o seu primo, por um milagre, conseguiu se salvar. Aos 14 anos, ele cometeu o seu primeiro assassinato, matando o vice-prefeito de Alfenas, usando uma espingarda que pertencia ao seu avô, em frente à prefeitura da cidade. Esse crime aconteceu porque o vice-prefeito dessa cidade, também localizado em Minas Gerais, demitiu o pai de Pedrinho, que na época trabalhava como guarda escolar. E ele foi demitido por justa causa, porque havia sido acusado de ter roubado a merenda da escola. Após cometer os crimes de Alfenas, Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde ele começou a roubar bocas de fumo e matar traficantes. Conheceu a viúva de um líder do narcotráfico. Ela era conhecida como Botinha, e foram morar juntos. Ele assumiu as tarefas ilícitas do ex-marido de Botinha e logo foi obrigado a eliminar alguns rivais, matando um total de 3 deles. Ele morou em Mogi das Cruzes até a sua companheira ser morta pela polícia. Pedrinho escapou dos policiais, mas não deixou a venda de drogas e acabou montando o próprio negócio. Envolveu-se depois com Maria Aparecida Olímpia, por quem se dizia apaixonado, e que chegou a engravidar, mas perdeu o bebê. Ele a encontrou morta a tiros, tendo depois torturado e matado várias pessoas para saber quem havia cometido o crime. Quando soube de quem se tratava, um traficante rival invadiu uma festa de casamento com 4 amigos e matou, além do assassino de Maria, outras 6 pessoas, além de deixar 16 outras feridas. Na época, ele ainda não havia chegado à sua maioridade. Diante dessa nuance, desse fato ocorrido, Pedrinho foi preso no ano de 1973
quando ele estava com 18 anos. E após ser condenado a 128 anos de prisão, acredita-se que tenha assassinado 48 pessoas na penitenciária, incluindo o próprio pai. Ele matou o pai dele na cadeia. Ele já matou na rua, no refeitório, na cela, no pátio e até no bonde. O camburão, na linguagem dos bandidos. Escreveu, né? Eram pessoas que não prestavam, disse ele, se referindo a estupradores e traidores. Numa prisão de Araraquara, degolou com uma faca sem fio o homem acusado do assassinato de sua irmã. Dizia que era seu amigo, mas que ele teve que matar. E em seu braço esquerdo trazia tatuada a frase: mato por prazer. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o homicídio que ele cometeu do próprio pai. Isso é muito importante para vocês entenderem como funcionava a mente do Pedrinho Matador. O Pedrinho estava com 20 anos na época do fato. E ele matou o próprio pai na cadeia, onde ambos cumpriam pena. Depois de ficar sabendo que o pai havia matado a sua mãe com 21 golpes de facão, ele deu 22 golpes de facão no pai. Um a mais. Para mostrar, certamente foi para querer mostrar para alguém ou para ele mesmo que a vida da mãe era mais importante que a do pai naquele momento. Isso tudo ele falou ao jornalista Marcelo Rezende num programa de TV da Record. Aos 20 anos, Pedrinho matou o próprio pai na cadeia, onde ambos cumpriam pena, depois de ficar sabendo que o seu pai matou a sua mãe. Como o seu pai desferiu 21 golpes de objeto cortante na sua mãe, ele desferiu um a mais do seu pai, 22 golpes de um objeto cortante. Vamos falar agora um pouco sobre a prisão do Pedrinho. A primeira prisão do Pedrinho aconteceu definitivamente no dia 24 de maio de 1973. Ele viveu na prisão boa parte da sua vida adulta. E enquanto estava sendo transferido para o presídio, ele assassinou o seu companheiro de viagem. Ambos estavam algemados e ele matou um homem que havia sido condenado por violação sexual. Durante a sua passagem pela penitenciária de Araraquara, foi acusado pelo juiz corregedor de ser um dos fundadores da suposta organização criminosa Serpentes Negras. Após uma rebelião ocorrida em 1985, quando Pedrinho participou da morte de 4 detentos, ele foi transferido para a Casa de Custódia de Taubaté. Considerado na época o mais seguro do estado, em 1986, uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo apresentou como autor de 40 homicídios até então. No ano seguinte, durante uma briga na casa de custódia, Pedrinho quase assassinou Osmani Ramos, o médico preso. É uma boa ideia para um vídeo futuro. A história do preso Osmani Ramos aqui. No ano de 2003, apesar de já estar condenado a 126 anos de prisão,
ele já estava para ser solto, porque a lei brasileira proíbe que alguém passe mais de 30 anos preso. Disposto no artigo 75 do Código Penal de 1940, ele estava protegido pela lei. E estava tudo se encaminhando para que ele fosse, enfim, libertado. Mas ele não foi. Por causa dos crimes cometidos dentro do presídio. Esses crimes aumentaram a sua pena para quase 400 anos. E a sua permanência na prisão foi prorrogada até 2007. Depois, em 2007, ele saiu e pouco mais tarde, em 2011, o Pedrinho Matador foi preso pela segunda vez pelos crimes de motim e cárcere privado, cometidos quando ainda estava detido em São Paulo. Agora nós vamos falar sobre os momentos de liberdade que ele teve, tanto a primeira quanto a segunda. Na primeira liberdade do Pedrinho Matador, ele saiu da cadeia após permanecer 34 anos na prisão. Ele foi solto no dia 24 de abril de 2007. Informações da inteligência da Força Nacional de Segurança indicavam que ele havia se mudado para o Nordeste, mais precisamente para Fortaleza, no Ceará. No dia 15 de setembro de 2011, a imprensa de Santa Catarina publicou que Pedrinho Matador havia sido preso numa casa na zona rural de Camboriú, onde ele trabalhava como caseiro, segundo o telejornal RBS Notícias do local. Ele teria que cumprir a pena de 8 anos pelos crimes de motim e cárcere privado cometidos quando estava detido em São Paulo. Mas ele teve, depois que ele foi preso em 2011, ele ainda teve a sua segunda liberdade deferida. Isso aconteceu no ano de 2018, quando Pedrinho foi solto pela segunda vez. Ele se converteu ao cristianismo, ele se dizia arrependido. Na ocasião, ele já estava com 64 anos de idade e havia ficado 42 anos preso. Na época também, ele criou um canal no YouTube. Olhem só, pessoal. Ele se tornou um youtuber, por incrível que pareça, tá? E acompanhava a gravação de um documentário sobre a sua vida. A atriz e assistente de produção Andréia dos Santos chegou a descrevê-lo como uma criança querendo voltar a viver. A morte sempre rondou Pedrinho Matador. Em diversas vezes ele era o assassino, o criminoso, o homicida, o serial killer. Mas no último dia 5 de março de 2023, quando Pedrinho já estava com 68 anos de idade, ele foi a vítima. Pedrinho foi assassinado na região metropolitana de São Paulo, em Mogi das Cruzes, em frente à sua residência. E segundo apurações preliminares, 2 homens encapuzados saíram de um carro e atiraram, atingindo Pedrinho 6 vezes. E o modus operandi, como já havia dito, que todo o serial killer tem o seu modus operandi, é que o Pedrinho Matador costumava usar uma faca. Mas a revista Época disse que
matou cerca de 10 pessoas, quebrando-lhes o pescoço. Agora eu vou falar um pouco sobre o perfil psicológico do Pedrinho Matador. A especialista brasileira em criminologia, Ilana Casoy, afirmou que Pedrinho não era um justiceiro, mas um vingador, por matar aqueles que ele considerava ser o pior de uma sociedade. Ela também afirmou que ele conseguia exercer fascínio nas pessoas, como reflexo de uma visão distorcida dessa mesma sociedade, onde só 10% dos homicídios são resolvidos no Brasil. Ainda, segundo a criminologista, o problema é que as vítimas de Pedrinho não tiveram direito a um advogado como ele teve. Os psiquiatras Antônio José Elias Andraus e Norberto Zoner Júnior avaliaram Pedrinho em 1982 para um laudo pericial. Escreveram como diagnóstico que a maior motivação de sua vida era a afirmação violenta do seu próprio eu, e o diagnosticaram com caráter paranoide. A história de hoje foi essa, seguidores. Vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada, ou próximo vídeo, como preferirem. Não se esqueçam de se inscrever, quem não é inscrito. Façam seus comentários sempre educadamente, para não constranger os familiares da vítima. E se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem a história com os amigos, além de ativarem o sininho para receberem as minhas notificações de vídeos futuros. E não se esqueçam de me seguirem lá no Instagram, também na página @navegantecriminal, tudo junto, em minúsculo e sem acento. Até a próxima.